Bom, pessoal, olá a todos, tudo bem? Devido a alguns comentários que eu tenho recebido no Shorts, pessoal, eu decidi fazer um vídeo analisando um pouco aquela questão de verdade ou mentira que eu falei naquele vídeo. Que uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Claro que muitas pessoas vieram argumentar que é verdade, 1000 argumentos, né? Teve até um tipo de discussão que eu estava tendo com um rapaz, que ele falou assim: por que você fala que o cristianismo é a menos verdadeira de todas as religiões, né? Não sei o quê. Então eu decidi mostrar aqui, fazendo um vídeo explicando. Se bobear, pode virar até uma série. Eu tenho pensado em pegar todo o Novo Testamento e destrinchando pontinho por pontinho, para a gente ver se ele é uma verdade ou se ele é uma mentira. Porque o que é uma verdade, pessoal? Independente de haver a verdade filosófica, como as religiões pregam, subentende-se que verdade geralmente é o oposto do que é mentira. São palavras opostas, né? Antônimos. Por exemplo, se eu disser para vocês assim: eu, Ronaldo, sou o presidente do Brasil. É verdade? Não, eu não sou o presidente do Brasil. Então, se não é verdade, é uma mentira. Simples, até uma criança entende. Então vamos analisar o que diz a Bíblia. A Bíblia aqui, pessoal, estou pegando um versículo aleatório para mostrar como exemplo. E Mateus 2 diz assim, ó. Eu vou ler a partir do versículo 14. Ele se levantou, tomou o menino, que é José, ele tomou o menino Jesus, e a sua mãe, Maria, durante a noite, e partiu para o Egito. Prestem que ele foi durante a noite, assim que o menino nasceu, tá? É um detalhe importante. E partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta. Então, segundo o autor do Mateus, a Sagrada Família teve que ir para o Egito para se cumprir o que um profeta tinha avisado. Ó, do Egito eu chamei meu filho, tá? Essa profecia aqui de Mateus que ele está citando, ela está em Oséias. Quem quiser pode abrir sua Bíblia e ver, ó. Oséias 11, versículo 1. Só lembrando, tá, para quem vier criticar já no vídeo, eu não escrevi a Bíblia, pessoal. Aqui, ó, essa Bíblia aqui qualquer um pode comprar. Essa aqui é a de Jerusalém que eu mais uso, tá? Mas eu não escrevi. Eu só faço uso do que está escrito na Bíblia das pessoas. Mas qualquer um pode pegar uma Bíblia, pode comprar uma Bíblia de Genebra, uma Ferreira de Almeida, e pode ver que está escrito isso aqui, em Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito eu chamei meu filho. Então, no entendimento de Mateus, do autor, ele dá a entender que isso aqui de Oséias é uma profecia acerca da fuga da Sagrada Família para o Egito. Vamos fazer uma pequena análise sintática nisso aqui, pessoal, para ver se é verdade. Primeiro, qual que é o sujeito da frase aqui? O sujeito da frase é esse aqui, ó. Israel. Quando quem era menino? Jesus? Não. Quando Oséias estava escrevendo isso daqui, ele tinha Jesus em mente? Não. Ele colocou um sujeito na frase, ó, Israel. Quando Israel era menino, eu o amei. Quem que Deus amou aqui? Jesus? Não. É o sujeito da frase, continua o mesmo. Israel. Quando Israel era menino, eu o amei. E, por ter um E aqui, que no hebraico seria um vav, mostra que ele está falando da mesma coisa. Não tem nenhuma interrupção na frase. Então o sujeito continua sendo o mesmo. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito, chamei o meu filho. Então você não teve nenhuma alteração na frase, pessoal? Quem que é o meu filho aqui na frase de Oséias? Uma análise sintática simples. Continua sendo Israel. Quem que, segundo a Bíblia, Deus tirou da servidão do Egito, segundo lá o livro de Êxodo? Foi Jesus? Deus foi Israel, levantou Moisés e falou: Moisés, vai para o Egito e tira Jesus, que ele está sendo escravizado lá. Não, segundo a Bíblia, foi Israel. Então, pessoal, só um minutinho que meu gatinho está aqui bagunçando. Meu gatinho pegou uma folha que caiu, daqui a pouco ele vai derrubar meu celular no chão. Porque gato em casa é complicado. Mas enfim, o sujeito continua sendo Israel. Então, mas o autor de Mateus diz que essa profecia se refere a Jesus. Aí eu pergunto para vocês, é uma verdade? O escritor foi inspirado pelo Espírito Santo para dizer uma verdade aqui nesse caso? Segundo ponto, vamos falar agora dessa mesma frase de Oséias, disso daqui, ó. Tempos verbais. Vocês sabem o que são tempos verbais, pessoal? Tempos verbais é isso aqui, ó. Passado, presente e futuro. Isso toda a língua tem, pessoal. Por mais complexa que seja a língua, ela tem seus tempos verbais nas palavras e nas frases. Então o autor diz assim, ó. Quando Israel era em que tempo verbal, pessoal? Passado. Então o autor está falando do quê? De algum evento futuro? Não, ele está falando de algo que já aconteceu na época de Oséias. Algo que era passado para ele. Perdão.
Perdão, pessoal, interrupção. Meu gato hoje está danado. Ó, quando Israel era, ele está falando de algo que aconteceu no passado. Aí eu pergunto para vocês, profecias são do passado, pessoal? Deus ia levantar um profeta para falar algo do passado? Não, porque isso aqui não é uma profecia. O que Deus está lembrando ao povo é algo que Deus fez para o povo, quando Israel era menino. Eu o amei. Amei está em que tempo verbal, pessoal? Também está no passado. Está no futuro? Não. E do Egito eu tirei, ou chamei, meu filho. Ó, chamei. Está em que tempo verbal, pessoal? Chamei. Está no futuro? Não, se fosse no futuro seria assim. E do Egito chamarei. Vou até escrever aqui, ó. Chamarei. Isso seria uma profecia. Ó. Se o texto tivesse essa variação aqui no futuro, beleza. O profeta poderia estar falando de duas coisas diferentes. Ó, Israel era menino, eu amei Israel. E do Egito eu vou chamar. Eu chamarei meu filho. Aí sim fala, não, realmente Osés fez uma profecia sobre Jesus. Agora, está no futuro na Bíblia de alguém, pessoal? Ferreira de Almeida, Tradução do Novo Mundo, qualquer Bíblia que a pessoa tem em casa. Mesmo a Bíblia online. Está no futuro? Não, está no passado. Então, se está no passado, pessoal, o profeta está falando do quê? De algo que vai acontecer? Não, ele está falando de algo que já aconteceu. Quando Deus tirou o seu povo, Israel, do Egito. Aí eu pergunto, como então que isso aqui seria uma profecia para o futuro, da época do profeta? Não tem como, pessoal. Mas o autor de Mateus diz, ó. Você pode ver em Mateus 2,15, ó. Do Egito chamei meu filho. Ali ficou a Sagrada Família até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor, por meio do profeta. Ele está dizendo que a Sagrada Família ficou no Egito para se cumprir o que o Senhor falou por meio do profeta, o profeta Osés. Do Egito eu chamei meu filho. É verdade, pessoal? Não. Nem o sujeito da frase não tem nada a ver com Jesus e nem os tempos verbais da frase. Eu até pensei em escrever aqui no hebraico, copiar para vocês verem, mas não adianta. Em português já dá para perceber isso, acho que fica óbvio, né? E essa fuga de Egito, senhor, essa fuga de Egito, chamando vocês de senhor, que eu estou lendo aqui na Bíblia. E essa fuga do Egito, a partir do versículo 13, diz assim, ó. Após sua partida, que é dos 3 reis magos, os 3 reis magos foram visitar quando Jesus? Na mesma noite que ele nasceu. Ó, vou colocar aqui noite que Jesus nasceu. Ó, noite que Jesus nasceu. Então, na mesma noite que Jesus nasceu, os 3 reis magos foram visitar o menino Jesus, correto? Eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e toma sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu avise, porque Herodes procura matar o menino. Então, olha só, ele tinha que ir para o Egito e permanecer lá até que o anjo avisasse para ele retornar. Então a gente deduz que José não foi para o Egito e voltou na mesma noite, até porque tem uma certa distância de Jerusalém até o Egito. Continuando, levantou-se o menino, não, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite. Que noite? A mesma noite que Jesus nasceu. Então, só para contextualizar para vocês. E partiu para o Egito, e ali ficou até a morte de Herodes. Aqui na Bíblia não especifica quanto tempo demorou até a morte de Herodes, mas a gente imagina que pelo menos uma semana José deve ter passado no Egito, para fazer uma viagem com uma mulher que acabou de dar luz. Talvez montado num burrinho, num jumentinho, sei lá, talvez até andando, né? Porque não sabemos a origem da família de Jesus, se eles eram família rica ou não, mas deve ter demorado pelo menos mais de um dia ou 2 para chegar no Egito, para depois ter que voltar para Jerusalém. Então, beleza, algum tempo levou isso daí. Só que tem um probleminha nisso daqui, pessoal. Segundo Lucas, eles não estavam no Egito. Segundo Lucas, quando se cumpriu os dias da purificação de Maria, que é um preceito lá da Torá, da lei dos judeus, que é no 8º dia, toda criança judia tinha que ser crucificada, tinha que ser circuncidada. Então, no 8º dia, hoje eu estou errando as palavras, tá, pessoal? Não ligue não, hoje eu estou meio retardado. Então, no 8º dia, segundo Lucas, a Maria estava em Jerusalém, fazendo a circuncisão do menino, conforme manda a lei dos judeus. E aí eu pergunto, onde é que Jesus estava? Ele estava aqui cumprindo uma profecia que não era profecia? Ou ele estava em Jerusalém, fazendo a sua circuncisão como todo judeu? Porque se a história de Mateus for verdade, então Jesus com certeza ele passou do prazo de fazer a circuncisão. Segundo, por que Lucas não menciona esse suposto massacre dos inocentes, que aliás só Mateus menciona? Não tem na história secular, os judeus não registraram, por que só Mateus menciona? Segundo, e as outras crianças que também supostamente estariam mortas? O que houve com elas? Como, por exemplo, eu perguntei no short, João Batista, ele é primo de Jesus, segundo Lucas, com 6 meses de diferença. Eles deviam ter praticamente a mesma idade.
Como que João Batista sobreviveu? Tem um apócrifo que relata que uma montanha se abriu uma fenda, ele se escondeu lá com a mãe dele. Pelo menos esse apócrifo, né, o proto-evangelho de Tiago, tenta dar uma explicação. Mas e as outras crianças? Porque se segundo Lucas, Maria estava lá em Jerusalém, fazendo a circuncisão do menino, que era um preceito da lei, quer dizer que outras mães também estavam lá. E ninguém menciona ali o massacre, como se fosse uma coisa normal, uma época pacífica, tudo de boa. Então, se ele estava em Jerusalém, até deveriam haver outras mães circuncidando seus filhos, porque você não tem nenhuma menção ao massacre. Como que a gente vai tomar isso daqui, pessoal, de Mateus, como verdade? É meio complexo, né, tudo isso, porque não tem como. Algumas pessoas até argumentam, né, que Herodes era paranoico, que ele tinha medo de ser morto, que ele podia, assim, matar crianças e tal, mas quem registrou esse massacre de inocentes? Porque nós sabemos muito da vida de Herodes, ele tem a vida bem biografada, vários historiadores falaram dele, desde José, Castro, entre outros, mas ninguém menciona esse massacre de inocentes. E eles não escondem os podres de Herodes, falam até que ele matou o irmão, matou a mulher grávida, mais sei lá mais quantos, mas isso aqui não consta registrado na história secular. Aí eu pergunto, isso aqui é uma verdade ou isso aqui é uma mentira? Por que um autor diz que ele estava lá indo para o Egito com a sua esposa e outro autor fala que ele foi em Jerusalém? Não, Amadinho, mas deu tempo deles ir e voltar, Amadinho, rapidinho. Será, pessoal? Naquela época? Uma mulher que acabou de dar luz, está de resguardo, né, como a gente fala, com uma criança pequena, teria dado tempo de ir para o Egito, não sabemos nem que condições foram, permanecer lá até a morte de Herodes, não sabemos nem quanto tempo demorou a morte de Herodes, e depois voltar correndo para chegar em Jerusalém e circuncidar o menino? Meio forçoso, né, pessoal, tudo isso. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais nenhum detalhe. Paulo também não menciona nada disso. Que Jesus escapou de um massacre de inocentes. Não tem nada que mencione isso daqui na história secular. Por fim, nós temos só uma menção parecida na história de Moisés. A história de Moisés também não é real como está na Bíblia, né? Ela é só uma construção em torno de um personagem, de um arquétipo chamado Moisés. Na história de Moisés nós temos lá o faraó, que manda matar as crianças pequenas, as parteiras se recusam, depois ele manda matar outras crianças, e a mãe de Moisés coloca ele no cesto, joga lá no Rio Nilo, etc. e tal. Então, será que essa história aqui que Mateus está colocando aqui é uma história real ou é só uma tipologia com Moisés? E aí, qual a opinião de vocês? Porque seria muito, como é que eu vou dizer, muito curioso, né? Muita coincidência, né? Acontecer com Jesus o mesmo que aconteceu com Moisés e até outros personagens, né? Como por exemplo Krishna. Krishna era o 7º filho de Devaki. Ela concebeu ele sem relações sexuais, era de família real, e por ser de família real, o seu tio malvado que tinha tomado o poder, mandou matar as crianças. Krishna conseguiu escapar. Será que é coincidência também? Dentre outras personagens, né, que a gente vai achar pontos em comum. Deixa eu só responder também uma pergunta que já me fizeram aqui no canal. O que é tipologia? Tipologia é a palavra tipo, mais a palavra logia. Seria conhecimento, essas palavras, etc. Então, tipologia seria basicamente um novo tipo. É um estilo literário que tenta fazer um personagem se parecer com outro, para dizer que ele é um novo tipo. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, a intenção do autor é tentar dizer que Jesus é um novo tipo de Moisés. Isso é uma tipologia. Ele coloca coisas que não aconteceram na história de Jesus, mas que aconteceram na história de Moisés, só para o leitor ter em mente que ele seria um novo tipo de Moisés. Então, assim como Deus levantou Moisés e salvou ele do massacre de inocentes, Deus levantou Jesus para salvar toda a humanidade. Até aquela forma de Moisés abrindo o mar, assim, com os braços abertos, é semelhante à forma de Jesus na cruz, com os braços abertos. Tem várias tipologias de Moisés com Jesus. Então, isso aqui seria só basicamente isso, uma tipologia. Aí eu repito a pergunta final, só para terminar aqui o vídeo. Isso daqui é verdade? Porque se não aconteceu, se ninguém mais registrou, nenhum outro evangelista que supostamente estava ali reunindo os fatos registrou, e não bate em nada com o que o profeta falou, ó, distorcendo tudo aquilo que o profeta falou, isso aqui é uma verdade, pessoal? Não, seria então o quê? Uma mentira. Engraçado também que as pessoas às vezes comentam aqui nos meus shorts, né, que eu estou isolando versículos, né? Não, Amadinho, você só isola versículos e faz pergunta no short. Olha o que o Novo Testamento faz. Eles pegam a metade do versículo, eles pegam a partir daqui, ó, isola e dizem que é uma profecia para Jesus. Aonde que é profecia isso aqui, pessoal? O profeta está falando de algo passado, quando Deus tirou Israel do Egito. Não está nem no futuro. E do Egito eu vou chamar o meu filho. Não está, pessoal. Então é isso que eu digo. Eu acho que eu vou começar a analisar assim, o Novo Testamento inteiro. Sabe? Seria bom até que eu ia ter bastante tema para abordar com vocês.
desde aspectos culturais, erros geográficos, erros históricos, etc. Seria muito interessante. Estou pensando em fazer uma playlist nova assim, tá bom? Comentem aí o que vocês acharam, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.